Saudações, querido ouvinte, seja bem-vindo ao podcast Suburbana. Yeah! Esse episódio era pra ter saído no Dia da Mulher. Tá um mês atrasado, mas eu vou fazer aquela frase máxima que lanço geralmente no Dia das Mães, que é Dia da Mulher é todo dia. Não, mas enfim, a gente usa essas datas comemorativas pra poder alimentar o capitalismo. Brincadeira. Aproveitar, assim, o ensejo que o tema fica em voga, sabe? E às vezes a gente aproveita essa alta pra poder falar de algumas coisas que não são faladas nos outros meses ou dias do ano. Por isso, eu resolvi fazer um episódio falando sobre o Dia da Mulher. Então você pode ouvir o dia que você quiser. E falando a partir da palavra, né? Antes, fala que você tem pessoas aqui. Ah, é verdade. É porque eu tô acostumada a apresentar o convidado no final, entendeu? Entendi. Então pode ser no final. Tem Desculpa. Pode ela tá pedindo pra ser convidada. Pra ser não, é que eu ia fazer uma piadinha, eu tava assim, sabe, guardando minha cabeça. Conta sua piada. 1 é bom, 2 é bom, mas 3 é demais. 2 é 3. Era só isso. Ótimo. Eu vou cortar essa piada. Péssima. E fala, se apresenta então. Agora eu não quero mais. Eu sou a Angel, já estive aqui, voltei. Olá, querido ouvinte da Suburbana. E tamo aí, viemos aí falar sobre mulheres, que nós é. Eu sou a Gabi, também já vim aqui em alguns podcasts. E é isso, tamo aí também. Felizes? Sim. O silêncio matador. É ótimo. Você tá falando a palavra. Isso. Tá falando a palavra. Daí eu te cortei. Eu tava falando, partindo da palavra, sobre a importância da mulher. E não vou passar próximo às ideologias e termos identitários, porque não... Primeiro que eu não gosto, eu acho isso muito chato, toda essa militância me cansa, mas eu talvez, assim, a gente tem que falar algumas coisas que são óbvias, sabe? Que às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Mas a gente vai falar, começar na palavra e terminar na palavra. Pelo menos esse é o plano, né? E vamos começar do começo, na palavra, que é Eva. Sim. E eu sou aquele tipo de pessoa que até um tempo atrás, todo mês eu reclamava da Eva, falando, caraca, Eva, por que você foi comer do fruto, morrendo de cólica, assim, eu quero te matar, mulher! E só que aí depois, enfim, Jesus tratou meu coração, e pai, eu fiquei mais de boa, e hoje eu perdoei a Eva, aquela, né? Eva, eu te perdoo. Eu te perdoo ela. Como se eu não fosse fazer a mesma coisa, não tô do lado, mas enfim. E aí, eu acho que, falando um pouco dela no papel de alguém que errou, igual a todo mundo aqui. Sim. Se a gente estivesse no lugar de Eva, a gente com certeza ia fazer a mesma coisa ou coisa pior. E ela tem o papel de alguém que se arrependeu e que tinha a expectativa de algo melhor. Sim. Eu tenho um versículo que... Peraí que eu vou ter que abrir aqui. Em Gênesis, quando Deus fala lá as coisas que eles vão ter que trabalhar, que eles estão expulsos do Éden, e que depois eles vão meio que, falando em parafraseado, assim, que eles vão ter que consertar o plano, sabe? Eles vão ter que consertar, e ele fala que dela viria a salvação. Depois que eles comem do fruto, aí Deus vai lá e fala aquelas coisas. Ele fala, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aí, no capítulo 4, quando ela teve o primeiro filho, ela diz, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. E esse S do Senhor tá com S maiúsculo. E eu nunca sabia por quê, até que um dia eu tava vendo uma pregação, ele explicou assim de um jeito que fez mais sentido, o porquê que ele tá escrito de um jeito diferente, que era por conta do capítulo 3, quando ele fala da sua descendência virá alguém que vai ferir a serpente. Então, quando ela teve o filho, ela falou, essa é minha descendência, então ele vai ferir a serpente. Então, pra ela já tinha dado a luz ao Messias, sabe? E isso explodiu assim na minha cabeça, porque desde Eva você já tem a expectativa de alguém que vai salvar o mundo. Da salvação. Exato. E é uma coisa que eu não sei, talvez eu esteja um pouco idiota falando isso, mas eu acho que é uma coisa que muitas mulheres carregam dentro de si, a esperança de levar a salvação pro mundo, sabe? Uhum. E
desde Eva, existe essa expectativa, e essa expectativa acompanha muitas outras mulheres, inclusive aquelas que estão na genealogia de Jesus. E eu acho isso muito impressionante, porque mostra que a história não é só feita pelos homens que estão na Bíblia, mas pelas mulheres também. Embora muitas delas não tenham o seu nome registrado, existe a expectativa gerada dentro delas, às vezes literalmente, de que existe uma salvação que vai chegar até o mundo. Sim. E até um pontinho voltando para trás do que você falou sobre Eva ter errado e tudo mais, eu vejo que isso é uma linha que talvez nunca tinha parado para pensar até esse momento. Até esse dado momento, não tinha pensado nisso. O quanto a mulher, ela se sente culpada, quanto a mulher carrega uma culpa que você vê diferente em homens, por exemplo. Né? Não que homens não tenham culpa, mas parece que a mulher carrega uma carga, talvez pelo emocionalismo, que seja um pouco mais aflorado e tudo mais, né? Mas eu vejo essa questão do errar gerando uma linha de culpa até, sabe? Em todas as gerações pra frente, o quanto a gente precisa lidar com isso. Gera uma sensação de que a gente tem que fazer alguma coisa pra compensar, exatamente, sabe? Tem que corrigir esse erro. E eu vejo que isso traz uma disfunção na forma com que a gente se enxerga, né? Nas nossas relações e na vida como um todo, né? Porque eu vejo assim que isso traz essas disfunções de a mulher querer pagar de alguma forma, e aí gera a questão do desequilíbrio de ir demais para um lado e ser superior ao homem, e lutar por isso e lutar por aquilo. Eu vejo essa questão vindo disso, assim, sabe? Esse desequilíbrio vindo disso. E como a gente tá falando sobre, né, o papel da mulher, a importância da mulher na história de Deus, tipo, cara, se não fosse importante, Jesus não tinha nem criado, né? Não tinha nem feito. Então, é importante. Só que eu vejo que a gente hoje vive uma disfunção muito grande de todas as áreas, né? Porque a gente não nos conhece, porque a gente busca se conhecer em outras óticas. A gente busca se conhecer nos comparando com outra pessoa, nos comparando com um padrão que a sociedade impõe, e a gente não vai para ele, né? Para o Criador. Quem o Senhor fez a mulher para ser? Quem o Senhor... Que funções a mulher tem? Qual é o papel da mulher, né? Eu como mulher, onde eu estou inserida, qual é o meu papel? Qual é a verdade que você diz para mim? Eu vejo que as mulheres sofrem muito hoje em dia porque tem o lado emocional mais, né, aflorado, e aí isso pega a gente. Daí a gente se sente mal, se sente inferior, se sente rejeitada, porque a gente não vai para ele para entender o nosso papel e entender a importância que o Senhor deu para as mulheres. Na história toda, você pega a história de Jesus, você vê que mulheres andavam junto com ele. E você não vê ele, sai daqui, mulher, você não pode estar aqui, né, vá catar teu rumo, vá lá pegar água para mim. Ele não fazia isso, ele se importava, ele incluía, né, ele amava, né, então eu vejo que é tudo da gente voltar os olhos para ele, realmente. Eu queria ficar um pouquinho ainda no Antigo Testamento, que os maiores nomes estão... não os maiores nomes, mas os nomes mais famosos estão no Novo. Mas tem outras personas... eu gosto muito... Tô lembrando, assim, de várias mulheres que, antes de tudo, aprenderam a ser justas, sabe? Porque, sim, existe um papel, e se o papel do outro lado não é exercido de uma maneira saudável, o outro lado também fica descompensado. Sim. E aí vem o desequilíbrio, ninguém consegue se encontrar no meio do caminho, sabe? E tem... esqueci o nome dela, e eu não vou lembrar onde tá escrito. Mas você lembra quando Davi, ele tá com o exército dele, daí ele chega lá numa terra e ele fala pro dono da terra que ele quer passar por lá? Sim. E aí o dono da terra fala, não, nada a ver, sei que lá, sai daqui. E aí Davi fica bolado da vida e fala, quem é esse cara? Pensa que é, vou matar esse maluco. E a mulher que vem pra apaziguar. E a esposa vem pra apaziguar o cara. Não era Abigail? Não lembro. Será que é Abigail? Dá uma olhada aí. Eu acho que é Abigail, se eu não me engano, é Abigail. E ela chega, e ela faz toda uma cerimônia, e ela se humilha diante de Davi, ela pede perdão pelo marido insensato, e ela corrige o erro, não só pelo bem dela, mas pelo bem da casa dela também. Porque não ia ser só o marido dela que ia ser executado, ia ser todo mundo, porque naquela época as coisas funcionavam assim, né? O cara ia sair invadindo e matando todo mundo. Então ela tava fazendo isso pelo bem dela e pelo bem da casa dela. Pelo bem da família dela. É Abigail. Isso, Abigail. Tá lá em 1 Samuel.
Quando Abigail viu Davi, desceu depressa o jumento e prostrou-se perante ele com o rosto em terra. Meu senhor, a culpa é toda minha, meu senhor, a culpa é toda minha, por favor, permita que a tua serva fale. E dela fala pra não dar lado pro Nabal. Era Nabal e Abigail, é isso aí. Uhum. E aí ela vai lá, corrige o erro do cara, entendeu? Depois o cara morre e Davi leva ela. Sim. Dá um filme essa história, não dá? Dá um ótimo Dá um filme assim, filmaço. E imagina que doido, né? A mulher, ela entende a urgência que é, porque ela poderia ter ficado com medo, poderia ter ficado acuada, ela poderia ter perdido tudo, poderia ter morrido no meio desse processo, mas ela foi lá, peitou, se humilhou na frente do cara que tinha poder pra matar ela e foi recompensada por isso. Então, é mostrar que a mulher, ela não precisa ser a pessoa fragilizada e acuada, que vive na sombra de uma pessoa, entendeu? Ela tem autonomia, ela tem muita sabedoria, entendeu? E ela tem esse como é que eu posso... a sina de ser a pessoa mais estratégica, assim. Sim. Não sei se estratégica é a melhor palavra, mas você pensa, ela estava pensando naquela situação, a Abigail especificamente, e mais 3 passos à frente. Sim. Porque ela viu que poderia acontecer mais à frente, entendeu? Talvez o Nabal não tenha pensado nisso, ele só falou, não quero ninguém na minha terra. Mas ela pensou mais à frente, ela viu, aquele cara vai ser rei sobre tudo isso aqui, ele tem poder para destruir essa terra, então eu tenho que me aliar a ele. Então é um pensamento estratégico, você pensou aqui, pensou lá, e falou, vou salvar a minha casa. E muitas das vezes esse é o papel da mulher. Não que todo homem seja um Nabal da vida. Tem muito boate por aí, graças a Deus. Sim. Mas a gente também tem que saber se equilibrar para entender qual é o nosso papel e a melhor maneira de salvar não só a nós mesmos, mas também a nossa casa. Mas você vê que ela se posiciona, mas tem um equilíbrio nesse posicionamento. E eu vejo que é essa pegada de você entender quem você é, entender que você, como você falou, não tem essa fragilidade, tem um posicionamento, mas ao mesmo tempo não é aquele posicionamento, tipo, sabe, querendo empunhar algo na força, tipo, porque aquele maluco daquele Nabal, pode matar aquele desgraçado, vai lá, mata ele agora. Ela não faz Davi nem chegou a matar Nabal. Nabal morreu de causas, entre aspas, naturais, né? Sim. E aí, você vê como é que a justiça ela é feita quando a gente obedece, né? Sim. E ela se posicionou ali, tipo, é importante a gente entender esse equilíbrio, né, da parada, da gente entender que nós temos posicionamento, mas se a nossa essência está firmada no Senhor, a gente não tem esses desequilíbrios de fazer as cacas que às vezes... Senão só surta, só. Senão só surta, exatamente. Eu queria falar sobre um negócio que me chamou muita atenção, que é uma coisa que a gente já tá falando aqui há um tempo, sobre a parada da submissão, né? Como você falou ali, sobre a questão de que a gente acha que a gente deve ficar escondida atrás de tudo aquilo e tal, mas nós, mulheres, a gente foi feito para ser auxiliadora, né? A gente foi gerado para isso. Então, não é porque, vamos dizer, o nosso marido vai chegar e vai falar assim, porque eu vou fazer isso, que nem no caso ali, né, Davi, eu vou surtar aqui e você fique na sua. Não, tipo, a gente sempre busca auxiliar na questão, né, ela ali, ela fez uma das coisas que eu vejo que foi muito o Senhor que guiou ela ali, né. E a mesma coisa a gente, porque senão, você pensa assim, primeiro, você não fala, né. No caso dela ali, se ela não falasse, se ela não fizesse nada, mano, ela tinha morrido ali na hora, já era, já tinha acabado tudo, né? E se você... Muitas das vezes você tem que fazer as pessoas pensarem, né? Você fazer o teu marido, o seu parceiro ali pensar no que tá sendo feito, né? Tipo, não você impor também, porque às vezes a gente quer impor coisas. Não, que vai fazer isso, aquilo, né? E eu vejo o quanto a gente precisa buscar, que nem a Índia mesmo comentou, sobre a questão da nossa essência, da nossa identidade, porque entendendo o que é auxiliar, entendendo o que é submissão de verdade, porque senão a gente vai se comparar a outras pessoas, daí eu me comparo a uma pessoa assim que é totalmente fora da casinha, que surta e eu vou fazer a mesma coisa com meu marido. Ou eu vou me comparar a uma pessoa que ela não faz nada, que ela não fala e ela é fechada ali na dela, triste, né, que não fala as coisas. Então a gente precisa sempre buscar a nossa identidade no Senhor, né.
Eu lembrei de um estudo que eu vi dizendo sobre a diferença física mesmo, fisiológica, biológica, assim, que tem no cérebro da mulher, sabe? Sim. E tava pesquisando isso primeiro por conta do cérebro do canhoto, né? Porque ele é invertido, né? O hemisfério do canhoto é ao contrário, é por isso que a pessoa faz tudo ao contrário. E aí depois me contaram uma vez que existe um tipo de membrana entre os dois hemisférios e que essa parede, assim, celular, ela é mais fina no cérebro das mulheres. E isso explica por que digamos assim, as mulheres pensam em várias coisas ao mesmo tempo, enquanto o homem pensa uma caixinha de cada vez, né? E você que é homem sabe do que eu tô falando, tá? E aí, isso me impacta, porque você percebe que a diferença entre a gente, ela é nítida, a diferença tá ali. Mas isso não significa que existe um aprimoramento ou coisa. É uma maneira diferente de pensar. O pensamento tá ali, o cérebro funciona da mesma maneira, entendeu? Os neurônios são iguais, entendeu? Não tem neurônio masculino ou feminino. Sim. Mas o funcionamento da máquina é totalmente diferente. E quando a gente entende isso e aplica a máquina aonde ela tem que ser trabalhada, as coisas funcionam muito melhor, entendeu? E eu penso nisso no sentido de programação de computador mesmo, que é uma área de trabalho que a maioria é homem. E as poucas mulheres que você encontra, elas são incrivelmente bem-sucedidas, porque elas pensam numa parada 3 vezes à frente do homem, entendeu? E por mais que, não querendo fazer uma competição, mas querendo explicar a diferença que tem do jeito que cada uma lida com os problemas, do jeito que cada um lida com as situações externas. Sim. E é uma coisa natural. E tá tudo bem você pensar diferente, né? Porque é uma coisa que teu cérebro faz automaticamente. Mano, eu não escolhi ser canhota, entendeu? Meu cérebro comanda a minha mão esquerda a fazer as coisas, entendeu? É assim. E é do mesmo jeito assim com todo mundo. E entender que, sim, as mulheres vão pensar de uma maneira diferente. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. E tá tudo bem, porque essa diferença ajuda a gente a ver as coisas de outra maneira, entendeu? E aí você pode acabar sendo salvo por uma Abigail da vida, sem você perceber. Sim. Eu acho importante a gente comentar sobre a questão das funções, né? A gente, sei lá porquê, mas a gente tem muito problema de entender que nós temos funções, cada um tem funções diferentes, né? Foi criado para desenvolver algo, né? Que é o princípio da unidade, que é o princípio do corpo que o Senhor ensina para nós. Então, né, a própria palavra fala sobre compara a unidade do corpo com o nosso corpo mesmo, né? Então, um é mão, um é pé, um é dedão, um é não sei o quê, né? E eu vejo isso não só entre mulheres e homens, né? Entender que a mulher tem um papel e o homem tem um outro papel, mas entre mulheres e mulheres também, né? Tem mulheres que foram chamadas para alguma coisa, tem mulheres que foram chamadas para outras coisas, né? E a gente fica numa competição ferrenha entre a gente, uma competição ferrenha entre o homem também, e aí fica essa loucura toda que a gente vive hoje, né? E quando a gente entende que, cara, na verdade, a parada é olhar pro Senhor, né, cara? Tudo volta pra Ele, tudo se resume a isso. Porque eu entendo que eu sou nele. Aí eu entendo que eu fui feito pra fazer nele. Eu entendo que eu fui criado pra fazer nele. Eu entendo qual que é a proposta da minha vida nele. Né? E aí, quando eu tô nele, eu tô satisfeita. Se eu tô satisfeita, não vai ter competição, não vai ter comparação, não vai ter as paradas, né, cara? Então, na verdade, o resumo de tudo é olhar pra ele, né, cara? Eu acho muito engraçado essa competição entre mulheres, cara, porque é muita besteira. É por umas coisas bobas, né? Sim. Umas coisas nada a ver, sabe? Que não muda nada. E aí a pessoa sempre fala, porque eu tenho um problema de comparação. Não, você tem inveja. Tá? Não use eufemismo, você tem inveja, você precisa tratar esse seu coraçãozinho, esse seu orgulho, entendeu? E aprender a olhar pra pessoa como alguém que te ajuda, e não como alguém que é uma competidora. Porque não tem competição, não existe competição, a competição só existe na nossa cabeça e a gente fica se matando e se esgoelando pra poder crescer melhor, sendo que é uma competição que não existe. E você perde muito tempo, porque alguém que poderia ser sua aliada acaba virando a sua arqui-inimiga. Sim. E você perde muito nisso. Sim. E essa parada da competição vem de muito antigo, né? Você pega o Antigo Testamento, que os homens eram, né, a cultura da época era casar com mais uma mulher, tinha essa competição dos filhos, né?
Porque Deus me deu um filho. Elas ficavam competindo, né? E ficavam nessa, não, então eu vou ter mais um filho. Daí, não posso mais ter filho. Pega aqui a minha serva, então, e dá mais um filho pro homem. Né? Então, tipo, cara, quando na verdade podia ter uma relação de boa. Tipo, cara, beleza, você tem filho? Top pra você, eu tenho filho, top pra mim também. E é isso aí, né? E ficar de boa. Sim. E vem de muito tempo atrás, né? Essa parada da competição. E é algo que só destrói, não leva a nada. Como você falou, é inveja pura. Não produz absolutamente nada. Nunca vi comparação produzir alguma coisa. Nunca vi. Tipo, a pessoa pode tentar dar o migué que for, não produz nada, cara. Nada. E tudo porque a gente não entende quem nós somos, não entende a importância que a gente tem, né? Tipo, pro Senhor que a gente tem, pro reino dele, né? Se ele... É só a gente pensar, cara, se o Senhor não se importasse com as mulheres, se o Senhor não quisesse mulheres, ele não teria criado mulheres. Ele tinha dado um jeito de o ser humano, sei lá, brotar do chão, fazer alguma coisa. Ele pode fazer isso. Brotar numa árvore, assim. Tipo, um pé de ser humano. Um pé de ser humano, fazer alguma coisa, mas não fazer da forma com que ele fez. Né? Fazer, ser gerado e tudo mais. Cara, se a gente não se acha importante pro Senhor, pelo amor de Deus, né, cara? É que existe tudo em nós, é uma questão de detalhe, né? Sim. O próprio, pensando assim na questão de gerar uma criança. A gente não bota ovo, por exemplo, entendeu? A gente não bota ovo igual peixe, que bota o ovo lá e vai embora e deixa os negocinhos lá, sabe? A gente tem a questão de gerar uma vida, é uma vida dentro de outra vida. E me explicaram uma vez todos os processos que o corpo da mulher tem que passar durante a gravidez. Mano, é um bagulho louco, é uma máquina muito complexa e é tudo cheio de detalhes, é tudo maravilhoso, sabe? E eu fico, cara, Deus criou tudo isso, Ele projetou a gente pra fazer tudo isso, sabe? E Ele criou a gente com uma mente capaz de suportar tudo isso, porque homem, imagina um homem engravidando, como é que ia ser, mano? Não ia dar certo, sabe? E aí, você vê como é que foi tudo planejado da maneira que tinha que ser, sabe? Por mais que a gente tente achar que não, existe tudo de acordo com uma ordem, é uma ordem perfeita, porque foi criada por um ser que é perfeito, sabe? Sim. E a gente tem que respeitar essa ordem, porque ela é maior do que a gente. Sim. E aí, é muito lindo pensar que todo o plano dele existe dentro de uma engrenagem perfeita, entendeu? E só caga porque é a gente que caga com o processo. Porque o sistema tá ali, o sistema tá perfeito, tá tudo perfeito, a criação tá perfeita. A gente só tem que obedecer e fazer aquilo que o plano dele ordenou que a gente seguisse. Sim. Não, e é como você falou, né? Tipo, você vê o cuidado, o amor do Senhor, né? Muita gente olha assim, tipo, para a criação de Eva, né? E fala assim, mas daí só criou a Eva lá pra satisfazer o Adão, porque o Adão tava sozinho, pá. A gente olha com um olhar errado isso, né? A gente tem que olhar e falar, cara, o Senhor amou tanto a gente que Ele viu que nada do que Ele criou, né, tipo, completava o homem. E Ele queria, né, a satisfação plena ali de tudo. Porque eles três se completam, são satisfeitos em si. Então eu vejo que ele era um desejo do coração dele transformar isso pro homem também. Ser completo, né? O homem, a mulher e o Senhor junto, né? Tipo, nessa plenitude. E às vezes a gente olha com o olhar errado. E aí por isso que a gente tem todas essas... porque daí eu só vim pra servir o homem, não sei o que. Não, você veio com uma função, né? Tipo, você pode ter vindo da costela do homem, né? Mas tinha toda uma representatividade isso. Que é proteção, você ficar, né, protegida, a mulher se sente protegida, né, com o homem e tudo mais, e o cuidado do Senhor, o zelo do Senhor em criar algo tão perfeito, em fazer a mulher, né, gerar um filho, gerar um ser humano, tipo, cara, como a gente falou, ele podia ter feito de tantas formas, então, tipo, cara, não tem argumentos possíveis que possam basear qualquer informação que diz que a gente não é nada a ver. É isso aí. É isso aí. E até sobre essa questão aí que a gente tava falando, da gente competir uma com a outra e a gente não entender, né, o nosso papel e tal. Eu tava lembrando da mãe de Samuel, né, que no começo ela sofria muito com a outra esposa,
Com a Penina. Né? Isso. Ela era humilhada pela Penina. Esqueci o nome da mãe de Samuel. É Ana. Samuel. Ah, é verdade. É Ana. Ana, desculpa. Sorry. Eu vou cortar você daqui. Então, e eu tava pensando que esses dias eu tava lendo e tal, e o senhor trouxe aqui na minha mente, porque, cara, é bem isso, assim, em vez da gente se ajudar, a outra ia lá e fazia da vida dela um rolê louco, né? Tipo, fazia ela ficar depressiva lá e tal, e o quanto nesse ponto, assim, pra outra esposa, né, como que é? Penina, antes que eu fale errado. Ela levava os filhos meio que como um troféu, né, isso me chamou muita atenção, porque, tipo, a outra não tinha, então eu tenho, e aí eu vou fazer aqui o rolê, entendeu? Que daí o meu marido vai gostar mais de mim, menos de você, tá ligado? Então, a gente usa muita coisa como troféu pra gente dizer assim, olha, eu tenho isso aqui, e você não tem, você é isso, tipo, em vez de, cara, a gente pegar e se ajudar, mano, tá, você não tem, né, no caso ali, você não tem filho, mas então vamos se juntar aqui, vamos morar, então? Vamos morar, ou tipo, deixa eu morar aí por você, porque se for da vontade do Senhor aqui, né, pra que você seja fértil e tal, e, cara, a gente só se mata, entendeu? A gente pega, se a gente for, que nem a parada, né, que você falou aí, sobre a questão de a gente ser um com o Senhor, né? Se a gente não entende isso, a gente começa, né, se a gente não tem essa plenitude no nosso casamento, a gente começa a olhar no casamento uma da outra. Mas o casamento dela ali tá fazendo isso, por que o meu marido não faz isso? Entendeu? Então, tipo, entra nesse ponto da gente sempre buscar, né, o Senhor, a plenitude dele pra gente entender. E, tipo, porque, cara, a maldade sempre vai estar no nosso coração de a gente pegar e falar assim, eu tenho filho, você não tem, né, nesse caso. Mas cabe a nós bater de frente e buscar se ajudar. E também não cair no ponto da mimiseira, tipo, eu não, né? Mas sempre buscar esses pontos, assim, pra gente poder se ajudar e não cair na questão assim, porque eu sou mulher e daí eu não tenho filho, daí eu não tenho isso. E entendendo a parada de verdade, Sim. assim. O equilíbrio, né? Sim. Eu tava pensando agora que... Acho que tem umas passagens no Novo Testamento que fala que as mulheres, elas meio que traziam sustento, né? Elas sustentavam o Senhor, Elas né? sustentavam o ministério de Jesus. Você vê, né? Tipo, cara, da hora, né? E você vê isso na história da igreja também. Né? Na história da igreja existem algumas mulheres que exerceram um papel de... Não na questão financeira somente, mas na questão da intercessão também. Sim. Mulheres que se colocaram na intercessão e que mudaram a igreja de dentro pra fora. Sim. As famosas tias do coque, elas já são bem antigas já. As tias do coque já existem há séculos. E numa aula de história da igreja que foi comentado sobre isso, que as mulheres que sustentam a igreja, porque não existe uma reunião de homens que seja tão poderosa quanto as famosas tias do coque, sabe? E embora a tia do coque seja uma coisa que esteja muito no imaginário, assim, a gente criou um arquétipo em cima da tia do coque, mas quando eu falo tia do coque, é aquela mulher que sabe o que significa a oração e entende o poder da oração e sabe o que significa permanecer em oração também, sabe? Tem acho que é Débora, o projeto Débora, se não me engano. É um projeto bem famoso, eu nem sei se é esse o nome, na verdade. Mas que é reuniões de mulheres que acontecem por todo o Brasil, que são mulheres que oram pelos filhos. E às vezes não pelos próprios filhos, mas pelos filhos das outras pessoas, sabe? Sim. Então você vê o poder que tem nisso, que é uma geração orando por uma outra geração, sabe? E essa geração vai crescer e vai orar pela geração seguinte, e aí você vai criar camadas e camadas, gerações e gerações de intercessores, sabe? Um intercedendo sobre o outro, para que o outro cresça, para que o outro amadureça, e assim a igreja se fortaleça, sabe? Eu rimei sem querer, gente. E isso é muito poderoso, e você não vê esse movimento acontecendo no meio dos homens, sabe? Os homens estão envolvidos em outras coisas também, sim, os homens também fazem coisas importantes na igreja, mas as mulheres, elas estão ali por trás do pano, e se elas não estão ali, a coisa ia estar muito pior do que está agora. Sim. É cumprir o papel, né? Cada um cumpriu o seu papel, porque eu vejo que mulher traz essa base,
Essa intercessão até me remete muito tipo, ao coração, sabe, assim? A entregar o coração e se render realmente. Né? E o homem, quando eu vejo, me traz a força, assim, sabe? A força, a proteção, a força mesmo, assim. Né? E se completa, né? É que a mulher tem a expectativa, né? Sim. Ela tem expectativa, tá pensando 3 coisas à frente, e o homem tem a força do que tá fazendo agora. Sim. Então é assim, um tá lá e o outro tá aqui. Sim. E os dois trabalham juntos pra que a gente construa algo de verdade. Sim. E quanto isso é bonito, né? Construir junto. E quanto satisfaz o plano do Senhor realmente, né? Tipo, cada um na sua função, cada um naquilo que foi chamado pra fazer, né? Tipo, o corpo é realmente algo perfeito, cara. Se você parar pra ver, parar pra pensar, é extremamente perfeito, assim. Como você falou há algum tempo ali, a gente que ferra tudo e caga tudo, e fica tudo horrível. Porque é perfeito. Sim, eu penso às vezes no fim das coisas, sabe? Que a gente começou com Eva, pensando em como vai ser o fim. E eu não sei vocês, mas eu tenho muito essa como eu posso dizer, essa ideia de que vai ter um momento em que a diferença não vai ser mais tão nítida assim. Sim. Porque diante dele, tem um episódio já que eu falei sobre isso, sobre vivos e mortos, sobre ele não vê a gente como pentecostal, batista, Sim. etc. Ele vê vivos e mortos, ele vê filhos, ele vê amigos, entendeu? Ou ele vê mortos. E eu acho que no grande dia, assim, falando bem coisa da minha cabeça, tá? Bem coisa da minha cabeça. A diferença entre a gente não vai ser mais tanto o homem ou a mulher ou coisa do tipo, mas sim ser vivos e mortos, amigos de Deus ou inimigos de Deus, sabe? Sim. Essa vai ser a diferença crucial entre a gente. Sim. A diferença maior. E eu penso também numa analogia máxima que existe, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que é a noiva de Cristo. Sim. E aí você para pra pensar que ele deixou tão claro a importância que tem do equilíbrio entre as coisas, que uma das analogias que ele usa para se referir à igreja, que somos nós, como um todo, ele chama a igreja de noiva. Ou seja, não tem como existir uma compatibilidade maior sem essa diferença, entendeu? Sim. A peça só se encaixa se for uma peça diferente, e esse evento só acontece se tiver uma noiva. Só vai existir as bodas do Cordeiro se a noiva estiver presente. Sim. É bem isso mesmo. E é engraçado como, né, a gente fala pro lado de mulher, mas quanto às vezes homens bugam com isso também, né? Tipo, de ouvir falar de noiva. Não, mas é você noiva, mas tudo é falta de entendimento, né? É alegoria, na verdade, sim, né? Quando você pensa na alegoria, no que significa isso, no que significa uma noivada, no significado da cerimônia, da palavra mesmo, sem a parada romantizada e tudo mais. Você consegue entender que Deus, ele tem um plano, entendeu? Do mesmo, a expectativa que habitava em Eva ainda habita na igreja atualmente, sabe? Então a gente ainda tem a expectativa da vinda do Messias. Sim. Só que a expectativa é diferente, né? Porque o Messias já veio. Sim. A gente tem a expectativa de que ele venha em glória. Então, ainda existe essa expectativa e que a gente precisa estar preparado para esse evento. Sim. Porque como uma das parábolas que Jesus fala também, que ele chama as pessoas pra festa, ele chama os amigos pra festa, só que ninguém quer ir. Então ele manda os servos dele pra convidar um monte de gente aleatória na rua, na esquina. Ele fala, convida esse bonde aí pra festa. Eu quero esses estrangeiros na minha festa. E no meio da festa ele percebe que uma das pessoas, ele não estava com a roupa adequada. E eu tremo na base sempre que eu paro pra pensar nisso. Por quê? Porque você não devia ter ido à festa. Você foi convidada por misericórdia. Você tá ali por clemência, sabe? Você não era o primeiro convidado. E você foi convidado ali, e mesmo assim você não foi de uma maneira apropriada. Sim. E aí ele expulsa aquela pessoa da festa. E é muito isso que a gente faz, sabe? A gente não deveria participar dessa boda do Cordeiro, porque nós fomos enxertados aqui nessa aliança, nessa videira. E a gente precisa saber quem a gente é, para vestir a roupa adequada, para se portar da maneira correta, para quando a gente chegar nas bodas do Cordeiro, a gente tá, beleza, estou devidamente preparado para esse evento. Sim.
e não ser expulso. Não quero ser expulso. Não queremos ser expulsos das bodas do Cordeiro. É isso aí, cara. Topzera. Eu lembrei de uma coisa, assim, tipo, eu não queria cortar essa... Tá tão bonito isso! Você falou da noiva, eu falei, Deus, eu não quero cortar, porque eu vou pra outro assunto, daí, tipo... Da mulher samaritana, cara. Né? Da conversa dele, quanto você vê o Senhor se importando naquele momento, porque falar com uma mulher já era algo, tipo, chocante naquela época, né? Um homem ali trocando ideia com a mulher. A sós, né? E aí era uma mulher samaritana, né? Tinha toda a questão do conflito ali e tal, né? E eu vejo o quanto o Senhor não se importava com aquilo. Quando o Senhor tava tipo, cara... E acho que aí vem a parada da diferença, entendeu? De como ele enxerga a gente. Ele não tava enxergando a cultura dela, ele não tava enxergando... O gênero dela, ele não tava enxergando, né, quem ela era ali, ele tava enxergando, tipo, cara, é um filho de Deus, é uma alma que o Senhor me fez encontrar, que o Pai me fez encontrar para que eu possa ministrar o que eu preciso, falar o que eu preciso e resgatar, né, eu vejo, tipo, me ligou o que você falou com a mulher samaritana ali, sabe, eu acho que é isso aí. Só me ligou, assim, só tipo, entendi. Mas é isso aí. A gente tava falando aqui sobre a questão da gente saber quem a gente é e tá firmado e tal, né, nas coisas. E me veio vários provérbios, assim, na cabeça, né? Que o Senhor fala, né? Nos provérbios ele fala, a mulher sábia edifica a sua casa. E às vezes a gente usa esses versículos só pra dizer, né? Em vez de a gente colocar na nossa casa mesmo, assim. Então, o que me veio muito na mente, assim, tipo, cara, a gente precisa prestar mais atenção nos provérbios, né? Prestar mais atenção naquilo que ele deixou ali pra nós. Tá tudo escrito, tudo que a mulher precisa fazer dentro da casa, onde ela estiver, tá ali, entendeu? E porque que fala, tem uma parte lá que fala que quando o homem tem uma mulher briguenta, né? Eu não lembro exatamente o que é, mas eu sei que eu dou muita risada naquele negócio, porque eu fico tipo, mano, é muito louco, né? Você pensa... da goteira, não é? Mas vale dormir na rua do que ficar na casa com uma mulher. Isso, um negócio assim. Bem radical, assim. Tem, parafraseando uma parte lá que ele fala que, tipo, a mulher rixosa é como uma goteira que fica, tipo, incomodando. É mó chata. Tipo, é mó chata ter uma mulher rixosa. E, tipo, esses provérbios, pra mim, foram os que mais me deixaram pensativas, assim, em questão de entender o que a gente é. Porque imagina, né, cara? Se a gente não gosta de uma pessoa chata e briguenta na nossa vida, imagina a gente ser isso, né? Sim. Imagina a gente começar a fazer essas coisas e entender que tudo isso que ele fala não é só porque, tipo, a gente vai fazer em casa, mas porque a gente vai fazer com ele também, né? E entra na questão da noiva também, porque imagine, cara, ele tá esperando uma noiva linda, maravilhosa, e aí a gente tá, tipo, sendo briguenta, a gente tá surtando, a gente tá fazendo um monte de coisa, sendo que tá escrito ali o que a gente precisa fazer também, né? E tá mais atentos a esses pontos, assim, que me veio muito, assim, os provérbios, eu comecei a pensar na minha mente, comecei a dar risada, assim, eu falei, meu Deus, como assim, né? Tipo... Nele a gente entende tudo, né? O que a gente precisa fazer, o que a gente precisa ser, e eu vejo que nele a gente tem, até falando sobre essa questão, né, tipo, de a mulher e o homem, às vezes a gente espera ter satisfação no homem, principalmente para quem é casado, né? Se eu tiver um romance assim, eu serei satisfeita. E uma das coisas que o Senhor mais me ensinou é, tipo, cara, a minha satisfação primária tá nele, né? Então, independente se eu sou solteira, se eu namoro, se eu sou noivo, se eu sou casado, não importa em que estado eu esteja, a minha satisfação não tá na figura masculina, né, humana,
tá no Senhor. Ele me satisfaz como mulher, ele me satisfaz como pessoa, ele me ama, ele se importa comigo, ele me valoriza, ele me entende, né? Tipo, a gente separa as coisas, assim, como se o Senhor não entendesse o coração da mulher, mas ele criou a mulher. Ele criou o coração da mulher, né? Então, ele é a pessoa que mais nos entende, cara. E às vezes a gente fica numas bad, assim, nada a ver, querendo, ninguém me entende, não sei o quê. Cara, o Senhor entende a gente é completamente suprida nele. Assim como o homem é completamente suprido no Senhor, né? Em primeiro lugar, antes dele ser satisfeito na mulher, ele é suprido no Senhor também, né? Independente de qualquer coisa, mas puxando para as mulheres que têm mais essa necessidade, né? Cara, eu vejo muito claro isso, assim, sabe? O Senhor nos ensinando a ser supridas nele, assim. Eu sou valorizada nele, sou amada por ele, eu sou aceita por ele, eu sou mimada por ele, eu sou tudo nele, cara, né? Então, e é isso que falta pra gente, eu acho. Falta entender isso e viver isso. Tem uma coisa a respeito interessante a respeito das mulheres na Bíblia, falando, tive que fazer um breve estudo sobre a genealogia de Jesus, e especificamente sobre as mulheres na genealogia de Jesus. E eu não lembro todas, óbvio, todo mundo lembra de Maria, mas também teve Ruth, teve uma mulher que eu não lembro o nome agora, mas eu lembro que ela era uma prostituta, e Raabe, e a Batseba, a esposa de Davi. Batseba. As três estão na genealogia de Jesus. Sim. E quando você vai ver, é uma estrangeira, uma prostituta e uma mulher que foi violentada e que sofreu injustiça, sabe? Sim. E foi redimida depois. Sim. E aí você vê que ele não olha... O quanto que a gente olha não é aquilo que Jesus olha, sabe? Porque ele olhou para pessoas totalmente diferentes, com histórias diferentes, entendeu? Raízes diferentes, fins diferentes, e todas elas de alguma maneira fizeram parte do que fizeram parte da genealogia de Jesus, sabe? E eu acho isso muito, muito lindo, assim, esse pequeno detalhe de ver que todos esses ramos, mesmo imperfeitos aos nossos olhos, todos eles culminaram na semente de Jesus, sabe? Todos eles culminaram na expectativa de Jesus. Sim. Então, quando a gente olha pra Maria, a Maria, a mãe de Jesus, não é só a mãe dela, entendeu? Então, até Eva também, de alguma maneira, tá ali, sabe? Sim. E a expectativa que foi gerada em Eva culminou em Maria, mas passou por Raabe, passou por Batseba, passou pro Ruth, sabe? E aí, eu acho isso muito lindo, essa expectativa que pega geração em geração e aos poucos vai nos aprimorando, vai nos confrontando, e é por isso que é tão importante a intercessão, porque a geração, ela move a outra, e essa expectativa continua sendo gerada, e a gente pode continuar caminhando na direção certa, sabe? Sim. Porque muita gente pode ter desistido no meio do caminho, mas essas mulheres não desistiram, elas permaneceram e foram recompensadas por isso, sabe? Sim. E a expectativa foi gerada nelas, deu bom fruto, está dando bom fruto, porque a igreja ainda está aqui, e a gente ainda tem essa expectativa aqui, e a gente ainda sabe que Jesus vai voltar, sabe? Então, é uma coisa que deu bom fruto, sabe? Acho isso muito lindo. A genealogia de Jesus é uma parada muito legal, gente. Estudem, não pulem esse capítulo da Bíblia, tá? Sim. E sabe uma coisa que veio agora na minha cabeça pra gente falar? Que eu acho, assim, que... Até falando sobre a questão das disfunções, né? Da gente entender o nosso papel errado. Às vezes a mulher acha que ela foi feita só pra fazer serviço de casa. Foi feita pra limpar e pra organizar, pra fazer comida, pra passar roupa e deixar tudo em brinco e em ordem, tudo, né? E a gente sabe que cuidar da casa é uma das funções da mulher, mas não que isso seja tipo, eu só nasci pra isso. E aí agora o senhor me lembrou de Marta e Maria, né? Tipo, cara, ele fala, Marta, 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 querida, você tá aí, ó, toda preocupada em fazer as paradas, em arrumar os negócios aí, e a Maria escolheu a boa parte, né, que é o que tá nos pés do Senhor ali. Tá tipo, cara, o que ele vai falar, o que ele vai ensinar. E eu vejo que
a gente perde de entender que antes da gente executar qualquer coisa, a gente precisa ser nutrida nele, de entendimento, de conhecimento, e aí entra a intercessão, né? A gente ter uma vida de oração, a gente entender que a gente vai ensinar, né? Educação dos filhos, eu vejo muito mãe, assim, né? Tipo, muito, muito ativo, assim, não que os pais não sejam, né? A gente não tá, né, pra deixar bem claro, trazendo um padrão da vida, que não, só a mãe que ensina, não sei o quê. Mas, tipo, mãe tem muito esse cuidado, assim, né? Do ensino e tudo mais, mas... Nos casos dentro da curva, a gente tem mais memória com a mãe do que com o pai, né? Sim. Em questões de aprendizado, de educação, sabe? A gente lembra mais da mãe ensinando a gente alguma coisa do que o pai. E essa é uma coisa um tanto cultural, assim, sabe? Mas eu entendi o que quis dizer, no sentido de que a mulher, ela sempre teve um chamado ao serviço, sabe? E eu amo essa passagem por um motivo totalmente aleatório, de Maria e Marta, porque eu tava lendo, aí eu falei, Jesus, a Marta não tava fazendo nada de errado, sabe? Ela tava ali trabalhando, ela tava garantindo o lanchinho da galera, entendeu? Tava limpando a casa, servindo água, entendeu? Tem que ter alguém pra fazer isso, não tem? É desesperar um monte de gente dentro de uma casa. Tem que ter alguém pra botar o papel higiênico no banheiro, sabe? E aí não dá, né? E aí, Jesus, a Marta é de serviço, eu também sou de serviço, entendeu? Eu me compadeci com a Marta ali naquela hora. E aí, Jesus falou pra mim, a Marta é de serviço, mas eu sou de qualidade. Então eu também quero tempo de qualidade. Sim. Falando numa analogia bem simples, não que isso esteja na Bíblia, nem nada, mas é porque é como o meu cérebro processa as coisas. Sim. E aí eu falei, então Jesus gosta de tempo de qualidade. Entendi. Daí foi todo um processo para desenvolver tempo de qualidade, porque senão a gente entra no automático do serviço e quer fazer, e esquece que o nosso primeiro chamado foi para ficar aos pés dele, para permanecer aos pés dele, porque é isso que a gente vai fazer lá no final, entendeu? Exatamente. A gente não vai ficar construindo as coisas, talvez construa, mas enfim, eu quero dizer que a coisa máxima a qual nós fomos criadas é para permanecer com ele, somente com ele. Sim. E aí, o serviço, ele serve para um propósito, né? Ele não é o fim da parada. Ele serve para algo, né? Então, tipo, se eu sou nutrida nele primeiro e eu vou escolher a boa parte primeiro e eu tenho esse tempo com ele e eu me nutro com ele nisso, a execução do serviço vai ser muito mais leve, vai ser muito mais de boa, vai ser muito mais tranquila. Porque a gente vê nessa passagem tipo, cara, o desespero da Marta ali, tipo, mano, ela não vai fazer nada, não vai me ajudar aqui, cara, né? Então, é essa plenitude que eu vejo que ele quer trazer pra nós, né? E todo o resto vai fluir. E não é sobre o fazer, é sobre o que aquilo tá produzindo. Tá produzindo, tipo, cara, eu tô tendo zelo pela minha casa, eu tô tendo cuidado, eu tô sendo grato por aquilo que ele me deu. É um monte de princípios, né? Mas o mais importante pra mim sempre vai ser, ao meu entendimento, pro Senhor, sempre vai ser o princípio no meio da parada, não o resultado final de ter uma casa organizada, mas o que aquilo edificou, né? O que aquilo ministrou no coração da pessoa, o que aquilo tá produzindo, o que aquilo tá gerando, né? Que o senhor trabalha com princípios. Porque senão ele tinha pego os caras perfeitão, né, velho? Tipo, vamos falar a verdade. Os mais certinho, ele pegou só os caras, né? Os discípulos ali, só os caras, tudo cagado, por quê? Queria construir, produzir algo, né? Tinha que ser produzido algo. E é isso. Quem já foi em congresso de mulheres com o nome de virtuosa? Já. Ou coisa do tipo. Mulher virtuosa. Quem achará? E uma coisa interessante a respeito do Provérbios 31, famoso Provérbios 31, é que ela não é tão delicada assim. Pra falar a verdade, ela não é nem um pouco delicada. Sim. Porque fala que ela levanta cedo, que ela trabalha, que ela tem empresa, que ela dá roupa, dá comida. A mulher faz tudo, velho. Sim. O problema da mulher virtuosa não é ser plena. O problema da mulher virtuosa é conseguir trabalhar tanto quanto ela trabalha. Porque a mulher do Provérbios 31 faz coisa pra caraca. Faz. E olha, de tudo. Pois é. E ela paga as contas, ela cuida de empresa, ela faz negócio, ela cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da casa, que não sei o quê. E é um bagulho louco. E você vê que a mulher virtuosa não tá só no trabalho, e sim que ela sabe
o papel dela em todos esses ambientes onde ela está inserida. Sim. E ela sabe que ela é que precisa proteger a sua família. Assim como a Abigail protegeu lá atrás, ela sabe que o trabalho dela traz um bom resultado. E ela faz aquilo que o marido dela não faz. Não no sentido ruim, mas no sentido bom, porque cada um faz uma parte. Sim. Entendeu? E diferente de Maria, que ficou lá aos pés de Jesus, a Provérbios 31 é muito Marta, entendeu? E não é que ela seja errada. Eu tô defendendo a Marta de novo. Né? Mas é que a gente criou um imaginário da mulher do Provérbios 31, vamos chamar ela de Marta também, de que ela tem que ser a plena, entendeu? Que tem que estar sempre pronta pro marido, que tá sempre colocando comida quentinha na mesa, entendeu? Mas o trabalho dela é muito mais intenso do que aquilo, muito mais profundo. Ela faz o alicerce da casa, entendeu? Que a mulher sábia, né, edifica a sua casa. Então, significa que a mulher tola destrói a sua casa. Então, a mulher do Provérbios 31, ela tá trabalhando na construção da sua casa. Sim. Não fisicamente, obviamente, mas no sentido da estrutura familiar, ela tem como base a mãe, a esposa, a mulher, ela é sempre assim. Sempre. É uma palavra talvez forte, mas assim, no caso, dentro da curva, é assim que funciona, entendeu? Sim. E fazendo... eu esqueci como é que eu vou fechar o raciocínio. Mas sabe uma coisa importante falar sobre isso? Os padrões que a gente cria, que a gente coloca. Tipo, eu olho lá e eu imagino que a mulher virtuosa, virtuosa é sinal de, sei lá, delicadeza para as pessoas. Deve ser isso, né? E eu não entendo e eu quero me encaixar e Você imagina a saia rodada. A saia rodada, florzinha, exatamente. A luzinha social. Fala calma. A Bíblia com capa cor-de-rosa sempre fala, não sei o quê. E, cara, isso tudo é a gente colocar... Tem comida fresca toda noite no jantar. Plena. Tipo, né? Não é assim. E eu vejo que não tem problema ser assim, né? Tem mulheres que foram chamadas para ser assim. Mas tudo volta para o início. Olhar para ele. É olhar para aquilo e falar, tá, Jesus, eu entendi que a mulher virtuosa, ela faz todo esse rolê aqui e ela é assim, mas como eu aplico isso na minha vida hoje? No ano de 2022, como eu aplico isso na minha vida? Como que eu entendo e como que eu faço para eu ser essa mulher virtuosa aqui que você tá falando? Tudo volta pra isso, cara. Tudo. Toda a resposta que a gente quiser, que veio à tona nesse dia, nesse podcast, todas as questões, todos os questionamentos, tudo. Toda a resposta é no Senhor. Tudo volta pra Ele, cara. Aprender a ser mulher com Ele, quem nós somos nele, e é isso. É isso, então, vamos caminhar pro fim, sei lá, de conclusão, sei lá, entendeu? Conclusão, vá pro Senhor pra você descobrir quem é você e o que você é. Tudo começa nele, tudo termina nele, entendeu? De Eva até agora sempre tem uma expectativa que vai culminar em Jesus. E lembra que ele é o motivo pelo qual a gente tá aqui. Sim. E tudo começou nele e vai terminar nele, é tudo por ele. E se existe algum tipo de crise, dúvida, questionamento, tanto para a mulher quanto para o homem, quer dizer, se você é homem, você está ouvindo isso aqui também, talvez você tenha seus questionamentos, suas dúvidas, entendeu? Suas indagações, volta para Jesus, porque ele também tem resposta para isso, sabe? Talvez eu deva fazer um episódio com o homem, né? Sim. Vou pensar. Legal. E aí, talvez, ele tudo começou em Jesus e vai terminar em Jesus. Então, se você quer alguma coisa, qualquer coisa, aí você volta pra ele. Sim, isso aí. É isso. Sempre. Amém. Tchau. Não dá tchau? Tchauzinho. Tchau. Tchauzinho.